Sou a professora Camila, vou lecionar a disciplina de Geografia para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações para assistir sua videoaula. Nossa aula é aula de Geografia e antes da gente começar a fazer a nossa chamada, vamos fazer a nossa oração? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa aula, pelo nosso dia, pelas nossas vidas. Nos guarde e nos livre de todo mal. Nós te pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vou fazer a chamada, então responde presente aí, tá? Vou começar a falar o nome de vocês aqui. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Estão todos bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo aí. E agora, turminha, nós vamos para a nossa revisão de geografia. Então é a hora da gente, lembrar as coisas que nós vimos no decorrer do ano, tirar as dúvidas, para vocês fazerem uma prova bem tranquila, não é? Então prestem bastante atenção, tá? Nós vamos começar falando sobre a moradia, relembrando sobre o que nós vimos de moradia. Então, o que é uma moradia? A moradia é um local onde as pessoas moram, não é? As pessoas vivem. Tanto as pessoas quanto os animais precisam de proteção. Então é na nossa moradia, na nossa casa, que nós ficamos, nos sentimos protegidos do frio, da chuva, não é? Do sol. Então é onde nós sentimos seguros. A moradia, como eu disse para vocês, ela deve oferecer segurança e conforto. É nela que as pessoas se alimentam, Nós dormimos, tomamos banho, brincamos, nos divertimos e convivemos em família. Então, é em casa que a gente descansa, que a gente tem um tempo com a nossa família, que a gente faz as coisas que a gente gosta, como está aparecendo aqui para vocês, Faz as refeições, estuda, brinca, toma banho, escova dente, dorme. Então, a moradia deve ser um lugar que a gente goste de ficar, não é? Que seja confortável. Só que nem todas as pessoas, infelizmente, às vezes conseguem ter uma moradia nessas condições. Existem moradias que elas ainda não oferecem o conforto e a segurança para quem vive nelas. Um exemplo que nós temos, turminha, são os moradores de rua. Infelizmente, olha, as moradias deles, são muito precárias. Muitas vezes são, lugares assim sujos, pequenos, colocados com às vezes plástico, lona, algum pano. Infelizmente, eles às vezes não têm o conforto, que nós todos deveríamos ter, que é um direito de todas as pessoas. E aí, falando sobre a moradia, que é o lugar que nós vivemos, dentro da nossa casa, ela é dividida pelo quê? Como ela é dividida? Ela é dividida pelos cômodos, não é? Então, cada cômodo de uma casa, ela tem uma finalidade, ela serve para uma coisa diferente. Então, por exemplo, a sala. A sala é o quê? Ela é uma dependência, que está falando uma dependência ampla, mas também tem salas pequenas, não tem? E ela serve para quê? Ela é destinada ao uso social. Então, assim, geralmente ela é o centro, um lugar importante de uma habitação, porque é onde as pessoas se encontram, conversam, às vezes a gente está ali vendo um filme. Quando chega uma visita na nossa casa, qual é o primeiro lugar que geralmente a visita entra e fica? É a sala. Então, é um lugar de uso social. Temos também a cozinha. A cozinha é um compartimento, de uma residência onde são preparados o quê? Os alimentos, as nossas refeições. Já no quarto, é o aposento que a gente usa para descansar, para dormir, para trocar de roupa. Então, tem essa finalidade. Cada cômodo serve para uma coisa. Já no banheiro, nós fazemos o quê? Nós fazemos as nossas necessidades fisiológicas, nós tomamos banho.
Lavanderia, algumas casas têm, outras não. Então é onde a gente lava a roupa, né? Ou passa. Tem casas também que tem a garagem para poder guardar o carro e tem outros cômodos. Então cada casa tem um número de cômodos diferentes, não é? Tem casas que tem mais cômodos, tem outras casas que tem menos. E falando sobre a casa, né, sobre o lugar onde nós moramos, toda moradia ela tem um endereço. O endereço vai ser a localização exata de uma moradia. Então, para a gente encontrar a casa de uma pessoa, a gente precisa saber o endereço dela, não é? Se você nunca tiver ido na casa de alguém e a pessoa não te der um endereço, como você vai encontrar a casa? Nós identificamos um endereço através do CEP. Você sabe o que significa a palavrinha, a sigla CEP? O CEP significa o Código de Endereçamento Postal. Quando nós possuímos o CEP, nós conseguimos encontrar a rua que a pessoa mora, o número da casa, o bairro e a cidade. Então, vamos supor que você precisa encontrar uma casa, né? E você não sabe onde é, mas você tem o número do CEP, a pessoa só te deu o CEP, igual quando nós compramos alguma coisa pela internet. A internet vai te pedir lá o lugar que você comprou, o número do CEP. Então, você vai jogar o número do CEP e vai colocar em buscar e vai aparecer todo o endereço daquele lugar. Vai aparecer o nome da rua, vai aparecer o bairro, a cidade. Então, é bem legal, né? Por meio de um número, de um código, você consegue encontrar o endereço de uma pessoa. Então, vai ter todas essas informações aqui, ó, para colocar, né? Que é o número do CEP, vai aparecer estado, a cidade, o bairro, a rua, tudo detalhadinho lá. E aí nós falamos sobre a rua, sobre o CEP, que é a forma da gente encontrar uma casa. E nós queremos também aqui, ó, passar pela rua, porque o que é a rua, né? A rua faz parte também da nossa casa, né? A nossa rua. A rua é um espaço público, ou seja, a rua é de todos, todos têm o direito de ir e vir, né? De se movimentar quando quiser. Todo mundo tem direito a passar, seja qual for a rua. Temos a rua e também temos o bairro. O bairro já é algo mais amplo que a rua. O bairro é uma comunidade ou região dentro de uma cidade ou um município. E o que é que nós temos no bairro? No bairro, né, ele é composto, nós temos casas, nós temos praças, parques, comércios. E existem diferentes tipos de bairro, vocês sabiam? Então, nós temos os bairros, o bairro comercial, tem o bairro industrial, o residencial, tem outros tipos de bairro também, mas nós vamos nos atentar a esses aqui na nossa aula de hoje, tá? Na nossa revisão. E aqui tem uma foto, ó, de como que é o modelo de um bairro. Então, olha que interessante, é uma região, ó. Olhem aqui, se fosse só uma rua, a rua, por exemplo, pode ser só esse pedacinho aqui. Isso aqui é uma rua, deixa eu voltar aqui, é só uma rua. Agora o bairro, olha, já é um quadrado maior, pode ser outra forma também, sem ser um quadrado, mas já pega um espaço maior, uma região, né? E aí, né, como eu falei com vocês, os bairros podem ser divididos por tipos, né? Então, num bairro residencial, o que vocês acham que tem no bairro residencial? Ele tem muitas casas, muitas residências, então é a mesma coisa. Então, ele vai ter uma predominância de casas. Já os comerciais, é só vocês pensarem no último nome aí, ó. O residencial vem de residência, de casa. Agora o bairro comercial vai ser o quê? Vai ser de comércios, né? Então vai ser um bairro que tem muitas lojas. Então está falando aqui. Ele é constituído principalmente de comércios como lojas, supermercados e padarias. Já nos bairros industriais, peguem sempre a outra palavrinha, a segunda. Industriais são aqueles em que predominam as indústrias, né? As fábricas. Bem tranquilo, né, turminha? Então, nós terminamos de falar sobre as moradias, né? Falamos da rua, do bairro. Agora, nós vamos relembrar os meios de comunicação que nós vimos também.
E o que são os meios de comunicação? Eles são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos. A informação, ela pode ser compartilhada de forma individual ou em massa. Pode ser, compartilhada tanto por uma pessoa só quanto para várias pessoas ao mesmo tempo, sendo uma informação em massa. Bom, então quais os tipos de meio de comunicação que são individuais e quais são em massa? Os individuais, nós temos como exemplo a fala, o discurso, os gestos, o telefone e as cartas. Já os de comunicação em massa, nós vamos ter os jornais, as revistas, o cinema, a televisão e o rádio. Então, a fala é o modo de transmitir mensagens oralmente. Então, olha aqui o Cebolinha, se comunicando, Então, para mim falar, eu não preciso de outras pessoas, Eu posso falar, então posso transmitir a minha mensagem sozinha. Agora que o discurso é a mesma coisa, O discurso, ele admite vários significados, como falar sobre determinado assunto. Então, quando tem um presidente lá, passando na televisão, fazendo um pronunciamento, dando uma notícia importante, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um discurso. Nós temos também os gestos, que é aquela comunicação como se fosse por mímica. E aí você tem o uso das mãos e expressões faciais para se expressar. Então, você não usa a fala, mas você está usando aqui, os movimentos das mãos, do corpo, do rosto, para poder passar a sua mensagem. Aí nós temos também, o telefone, que foi projetado para transmitir e reproduzir os sons. Também a carta. A carta é a comunicação de antigamente. Hoje é muito, muito raro você receber uma carta, Uma carta escrita à mão. Quando chega uma carta, já é aquela toda escrita no computador, que é mandada para várias pessoas. Mas era um meio de comunicação, a carta muito, muito antiga e muito usado, um dos primeiros meios de comunicação. E aí eram todas as cartas escritas à mão, às vezes a pessoa ficava esperando meses para poder receber uma carta com uma notícia ou algo assim. E aí nós vamos aqui falar sobre os meios de comunicação em massa, Nós temos os jornais. O jornal é o quê? A publicação diária, ou seja, tem todos os dias que dá a notícia dos fatos que ocorrem. Então, nós temos tanto o jornal impresso, que é esse aqui, no papel, quanto um jornal que nós vemos também na televisão, que nos informa, todo dia sobre as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso país. Então, o jornal é isso, uma publicação diária. Já as revistas, que também é uma publicação, ela pode ser tanto, de dar uma notícia de algo que está acontecendo, quanto de entretenimento, falar sobre uma novela, sobre um filme. Então, na revista nós temos diferentes tipos de públicos. Pode ser uma revista de moda, pode ser uma revista de esporte. Então, tem vários tipos diferentes para públicos diferentes. Em comunicação em massa, nós temos também o cinema, que ele é definido como a técnica e arte de fixar e produzir imagens, que suscitam a impressão de movimento. Então, no cinema, várias pessoas assistindo ao mesmo tempo. Além do cinema, a televisão, que a televisão também foi um marco, ela é capaz de produzir imagens e sons de forma instantânea. Então, ao mesmo tempo, você consegue ouvir e você consegue ver o que está sendo passado. O rádio também, que é um importante meio de comunicação, e ele é utilizado para propiciar a comunicação. Então, nós conseguimos ter a informação, ouvindo o rádio sobre os acontecimentos. E aí, turminha, para poder aqui, fechar a parte de comunicação, meios de comunicação, vamos lembrar da importância aqui da televisão, do desenvolvimento da televisão. E aqui no Brasil, quem foi o responsável por difundir a TV
foi esse empresário aqui, Assis Chateaubriand. Então guardem o nome dele, porque ele foi o responsável pela difusão da televisão aqui no Brasil e ele foi o criador da emissora de televisão também, que foi muito importante, que é a emissora da TV Tupi. Então nós falamos dos meios de comunicação, agora nós vamos relembrar um pouquinho sobre o trânsito. Mas o que é trânsito? Vocês lembram o que é trânsito? Trânsito significa qualquer passagem de um lugar para o outro. É o movimento tanto dos veículos quanto dos pedestres. Ele vem ao trânsito do verbo transitar, que é o mesmo que percorrer, andar e caminhar. Então, o trânsito vai ser toda a passagem de um lugar para o outro, o movimento que tem no trânsito, né? Tanto dos pedestres quanto dos motoristas, dos veículos que estão passando por ali. E aí no trânsito, assim como na nossa vida, em tudo na nossa vida nós temos regras, não é? Que precisam ser respeitadas para que haja ordem, para que não vire tudo uma bagunça. Então no trânsito é a mesma coisa. No trânsito nós temos a sinalização. A sinalização vai ser o conjunto de sinais que são instalados nas ruas, estradas, caminhos de ferro, aeroportos, e ele tem a finalidade de orientar e prevenir. Então ele vai tanto te avisar sobre o que você deve fazer e te prevenir que podem acontecer problemas. Então é muito importante a sinalização para nos orientar sobre o que nós devemos fazer. E aí, como orientadores aqui, nós temos dois exemplos importantes no trânsito, que é aqui o semáforo, que é um aparelho eletrônico com luzes, ele é destinado a dar informações às pessoas no trânsito. Então, o semáforo vai orientar tanto o pedestre, aquele que está andando, quanto quem está no carro, no ônibus, quem está dirigindo, sobre a hora de esperar, a hora que pode ir. Então é muito importante o semáforo. E assim como o semáforo, também é importante a faixa de pedestre, porque é a faixa de pedestre que delimita a área para a sua travessia. Então quando você vê essa faixa aqui, que é como se fosse uma listra, ou vermelha e branca, ou preta e branca, ela está mostrando que é o lugar que você, pedestre, que é a pessoa que está andando a pé, deve atravessar para você conseguir atravessar com segurança. Então, são coisas que servem para nos informar e nos ajudar na segurança no trânsito. E aí, aqui, tem as cores do semáforo, porque como você sabe, cada cor serve para uma coisa, não é? Então, a cor vermelha diz para você ficar parado, então é o pare, que você deve esperar, porque não é a hora de você atravessar. O amarelo significa atenção, quer dizer que a luz vai mudar de uma para a outra, então é para você ter a atenção, esperar e ter atenção. Já aqui na verde, está querendo dizer o siga, ou seja, você pode atravessar, está tranquilo para você poder ir. Então, viu como é importante a gente prestar atenção e saber direitinho quais são as regras, até mesmo no trânsito? Então, no trânsito nós temos também os equipamentos de segurança, não é? Para nos proteger no caso de algum acidente. Então, o capacete geralmente é usado para os motociclistas, para as pessoas que andam em moto. Já no carro, qual equipamento de segurança nós temos no carro? Quem aí sabe? Ah, sim, é o cinto de segurança. Então, é o cinto que nós usamos no carro. E já na bicicleta, a bicicleta tem vários itens de segurança, como vocês podem ver, capacete, óculos, luvas. E aí aqui eu coloquei só alguns, que são, por exemplo, os retrovisores e a sinalização noturna, mas tem muitos outros. E aí, turminha, nós chegamos aqui ao final da nossa revisão, tá? Então, tudo que eu falei com vocês é o que vai cair na prova de vocês. A prova tá bem tranquila.
Então, é só vocês estudarem aí bastante, tá? Se dediquem aí, prestem atenção na aula, tirem as dúvidas de vocês, mas eu sei que vocês vão fazer uma boa prova, porque vocês já sabem o conteúdo. Então, ó, bons estudos para vocês, boa prova, um beijo e lembrem-se, juntos no caminho certo.